Bem-vindo! Estamos refletindo sobre o segundo domingo da Quaresma, o domingo da Transfiguração do Senhor. Localizada desde o início da tradição cristã no Monte Tabor. O tema central é a incompreensão dos discípulos diante do mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. A liturgia deste domingo, nós podemos encontrar três elementos que vêm testemunhar e certificar a fé dos discípulos em Jesus, o Messias. O primeiro elemento é quando Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. As suas vestes ficaram tão brancas que nenhuma lavanderia da terra poderia alvejar. Este fator vem mostrar que o que aconteceu com Jesus é algo totalmente divino, é algo que pertence aos céus, é celeste, não é terrestre. O segundo elemento é a presença de Elias e Moisés. Elias e Moisés, na verdade, significam todo o Antigo Testamento. Elias, que traz presente a profecia, o anúncio sobre o Messias, e Moisés, que traz presente a lei, que é o fundamento de Israel. O terceiro elemento é quando a nuvem desce sobre Jesus e uma voz aparece. Essa voz, diferentemente do relato do batismo, que estava dirigida para Jesus, tu és o meu filho, agora, neste relato, a voz está dirigida aos discípulos. Este é o meu filho. Então, na verdade, a voz revela Jesus aos discípulos. Você não pode ter dúvida. Jesus aqui, nesta liturgia, nos é revelado como o Filho de Deus. E a voz ainda continua, escutai o que ele diz. Os discípulos são convidados a ouvir, dar ouvidos a Jesus. A transfiguração de Jesus aparece com uma antecipação do mistério da sua ressurreição. Jesus transfigurado, na verdade, se manifesta em sua glória e os discípulos viram. Porém, eles não compreendiam, tanto é que eles perguntam o que ele quis dizer com ressuscitar dos mortos. Eles não compreendiam por dois motivos. O primeiro deles é que os saduceus ensinavam a ressurreição dos últimos tempos. O segundo é que, na verdade, o mistério da morte e ressurreição não tinha acontecido ainda. Era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse, a fim de que pudesse manifestar a plenitude do mistério. Então, morte e ressurreição de Jesus aparece como o ponto ápice, onde todas as coisas recebem um sentido. Morte e ressurreição de Jesus é o momento onde tudo se consuma, é a plenitude da revelação, sem a qual seria impossível os discípulos conceber e acreditar e entender o que seria morte e ressurreição, antes mesmo do mistério da morte e ressurreição, do acontecimento. Por isso, então, eles não compreendiam. Era necessário que se cumprisse, era necessário que Jesus sofresse, que Jesus morresse e ressuscitasse, para poder então compreender todo o mistério e eles assim poderem entrar dentro da Páscoa de Jesus. A liturgia deste segundo domingo da Quaresma nos convida a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, nos convida a ouvirmos a sua voz, nos convida a termos fé, uma fé como aquela de Abraão, que aqui no Monte Moriá, sobre a rocha que está debaixo da cúpula de ouro, ia sacrificar o seu próprio filho, Isaque, pela sua fé. Ele confiou, ele não teve medo, ele confiou numa palavra, não é? Que muitos, na verdade, poderiam zombar e não acreditar, mas ele confiou. Assim nós somos convidados a assumirmos todas as nossas dificuldades na perspectiva da fé. Temos que alimentar a nossa fé, temos que redescobrir o dom da fé em nós. Assim, na verdade, nós temos que cultivar uma fé tão grande a ponto de transportar a montanha do Tabor. Por isso, então, que nesta semana nós somos convidados a abandonar, a deixar de lado todos os elementos que não pertencem à nossa fé. Nós temos que testemunhar a nossa fé em Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado por acessar
e comentar os nossos vídeos no blog terrasanta.cançãonova.com. Espero você para refletirmos juntos sobre o terceiro domingo da Quaresma.